Olá, companheiros e companheiras, que Jesus possa continuar nos abençoando e Deus, na sua infinita bondade, velando por todos nós, já que Ele é amor e misericórdia. E nós vamos falar hoje do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 5, parábola do mal rico, que está transcrito em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te que recebeste em vida teus bens, de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à minha casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não lhe venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhes Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Bom, então a parábola que Jesus conta tem o título de mal rico. Então, se existe o mal rico, tem também o bom rico. O que é rico? Aquele que mantém posses, que tem posses, né? Com o mal rico nós vemos o exemplo desse que se confrontou com Lázaro, né? Teve na sua vida farturas, enquanto Lázaro viveu uma vida de provação. E temos como bom rico a imagem de Zaqueu, né? Que era um homem de baixa estatura, que está transcrito numa outra parte do Evangelho, que era um homem de baixa estatura e sabia que Jesus ia passar por um local e ele queria conhecer Jesus. Então, eu vou encurtar a parábola, e no fim Jesus disse que ia pernoitar em sua casa. E ele falou que não era digno de recebê-lo, mas Jesus insistiu e foi até a casa dele. E ele disse então que ele, embora fosse mal visto pela população, porque era publicano, ele jamais prejudicara alguém. Se o fizesse, ele restituiria em dobro tudo o que havia prejudicado. E mesmo não tendo prejudicado, ele restituiria em boa parte da fortuna que lhe cabia àqueles que necessitavam. Aí a gente vê que o problema, novamente a gente volta a frisar, não é dos recursos que detemos, mas do uso que nós fazemos dele. Nós vemos aqui o rico, né, com toda aquelas qualidades e defeitos que cada pessoa tem. O rico normalmente também é soberbo. Tanto que numa parte, quando ele se vê na tormenta, sofrendo de sede, ele diz ao pai Abraão: Pai Abraão, manda Lázaro até mim,
Quer dizer, como sempre, ele achava que Lázaro, por ter a origem mais humilde, deveria lhe assistência, deveria lhe dar assistência. Ele não pede que Lázaro vá até ele, mas manda que Lázaro venha até mim. E depois, não satisfeito, numa outra parte, ele diz, manda que Lázaro vá avisar os meus irmãos dessa realidade. E a gente fica pensando, puxa vida, e Abraão, que era o patriarca daquele povo, era o líder daquele povo, né? Quando se queria falar da sua descendência, diziam que todos eram filhos de Abraão, né? Foi uma figura importante naquela época, né? Pai Abraão. E ele se refere ao pai Abraão e diz, não, manda que vá lá e dê testemunho disso. E ele fala assim, mas eles têm os profetas, né? Tem Moisés, tem os profetas, ele que lhes deu ouvidos. Aí nós perguntamos, uma das coisas que mais me fascina dentro da doutrina é a sua atualidade, a sua aplicabilidade aos seus conceitos, a nossa forma de viver e de conviver. Não é apenas uma passagem que a gente acha bonito e fica guardado quando nós fechamos o livro. Não, todas as noções doutrinárias são para ser aplicadas. Então, quando Abraão fala, mas eles têm os profetas, tem a Moisés também, ele que os escute. E a gente na doutrina, quantos alertas a gente recebe dos espíritos amigos, quantos alertas a gente recebe dos nossos companheiros de humanidade que estão à nossa volta, e muitas das vezes nós nos travestimos desse rico da parábola, que temos recursos, que poderíamos ajudar alguém, mas não estendemos uma parte do nosso recurso para socorrer aqueles que têm menos. Nós julgamos que temos pouco, mas temos muito em relação àqueles que não têm quase nada. Só tem mesmo a Deus a lhes encher de esperança que a coisa um dia mude. Esse final de semana eu estava conversando com uma companheira lá na Casa Espírita, que nós tivemos que desenvolver um trabalho, e ela citava o exemplo de uma menina bastante pobre, que a gente teve a oportunidade de prestar algum auxílio, e ela dizendo que o maior sonho que a menina tinha era um dia tomar banho de chuveiro. Nós entramos no chuveiro cantando, assobiando, e nem nos damos conta desse conforto, desse mimo que nós temos. E que muitas pessoas gostariam de ter e não têm. Que para eles é um tesouro. E a gente fica pensando, a gente tem tanta coisa, mas a gente tem muita coisa a reclamar e pouco a agradecer por causa da nossa natureza, sempre de insatisfação com as coisas de Deus. E quando o rico da parábola fala ainda da insatisfação dele em ver Lázaro, que na posição dele, era na sua maneira de ver, tinha uma origem muito mais humilde que a sua, porque não possuía posse nenhuma aqui no plano físico, como poder estar numa situação de destaque? Quantas das vezes nós indagamos como as pessoas estão numa situação melhor que a gente fica às vezes com inveja. A gente não sabe o quanto esforço aquela pessoa teve para chegar até ali. Quantas vezes nós maldizemos a nossa sorte, as coisas que nós temos, e almejamos e reclamamos das coisas que não temos e esquecemos de agradecer as que temos. De uma certa forma, nós que nos julgamos pobres, somos ricos em relação a alguém. Nós seremos sempre ricos e haverá sempre um Lázaro a nos pedir ajuda. E será que a gente olha à nossa volta, dentro da nossa própria família, se não há alguém necessitado de uma palavra, de um carinho, de um chamego, de uma palavra de compreensão? Nós nos preocupamos sempre em corrigir. Quando alguém erra, a gente fica louco, danado para dar-lhe uma bronca, né? Para dar uma bronca para ver se a pessoa se emenda. E esquecemos de perguntar, tá bom, isso aí a gente discute depois. Mas e agora, como é que a gente vai fazer para consertar isso? Em que eu posso te ajudar? Ajuda primeiro e reclama depois. Nós fazemos exatamente o contrário. Nós reclamamos e ainda dizemos, não vou ajudar não, porque ele não tem jeito. Quantos Lázaros tem à nossa volta, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estada, seja no trabalho, na escola, em casa mesmo?
Será que estamos prestando atenção se não existem Lázaros à nossa volta, implorando o socorro que a gente passa despercebido, com a nossa insensibilidade, certas vezes, não vê a necessidade do próximo? A gente espera sempre que ele nos peça ajuda. Mas será que não é mais fácil a gente estender a ajuda, de buscar aqueles que estão precisando de ajuda? Que esse é o nosso verdadeiro papel, esse é o papel do verdadeiro cristão, estar sempre atento àquelas pessoas que necessitam do nosso apoio. Que nós possamos ser o bom rico, não rico de posses materiais, mas rico de posses espirituais, de talentos espirituais, e que possamos, através disso, dividir com os nossos companheiros de humanidade a chance e a oportunidade de ser feliz, como nós já aprendemos, já começamos a ser. Muita paz a todos.